Hoje eu quero falar sobre um livro que eu tô lendo, chamado A Exaustão no Topo da Montanha. Sim, ele é um livro duríssimo, verdadeiríssimo, do Alexandre Coimbra Amaral. E que ele fala exatamente, é muito legal de ser lido, porque é como se a exaustão estivesse falando com você. E eu ainda estou lendo, na verdade, mas quero falar sobre um trecho que me marcou muito e que eu acho que principalmente para nós mulheres, só por isso, ele já é brilhante, mas se você é mulher e empreende, ele vai cair como uma luva na sua mão, muito provavelmente. E o trecho é esse que eu vou colocar aqui a seguir. Esse trecho, ele me trouxe muitas lembranças, lembranças assim que eu considero realmente muito fortes. Por quê? Porque, particularmente, eu sempre achei muito bacana ser muito ocupada, ter muitas coisas, muitas demandas, uma agenda cheia, não conseguir dar conta era como se fosse a cereja do bolo, né? E foi um processo, assim, né? Na verdade, se você me acompanha há algum tempo, principalmente no Instagram, você deve ter me ouvido falar que eu tive um problema de saúde há 2 anos. Esse problema acabou desencadeando, né, numa reflexão muito profunda sobre o que é que eu queria fazer da minha vida, porque muitos profissionais diziam que era estresse. O que me deixava enlouquecida era porque ninguém achava o que era. E aí, depois de muito tempo, descobriu-se que era uma sucessão de fatores, mas não posso negar que o estresse também estava ali abrilhantando a situação. E eu revisei a minha vida, repensei sobre muitos aspectos, entre eles, eu também pensei sobre o quanto eu precisava frear minha vida e analisar algumas frentes que eu não queria mais continuar. Quando isso aconteceu, obviamente, muita gente achou que eu estava doida, né? Mas foi um momento muito necessário para a vida que eu tenho hoje, verdade seja dita. E como se isso também não bastasse, eu descobri um dia no elevador do meu prédio, do absoluto nada. Sabe quando você tem um insight assim bem forte? Pois bem, e esse insight, eu já tinha parado um pouco a minha vida, e eu me lembro de parar e dizer assim, eu acho que eu não gostava de ser estressada. Eu acho que eu fui ensinada que viver estressada era bom. E aí eu fiz uma análise da minha vida, da minha criação, né, das questões que eu considerava exemplar naquela época, né, como criança principalmente. E essas questões me trouxeram a certeza de que meu pai tinha uma influência muito grande nisso, porque o meu pai, primeiramente, ele era muito estressado, mas ele também dizia, né, a gente entendia isso, e eu vim ter, de novo, essa leitura já muito grande, que a fuga dele de muitos problemas era estar muito ocupado. Então, muitos problemas não eram enfrentados porque ele estava muito ocupado. E aí, essa leitura, ela foi... Eu posso dizer que essa leitura ela foi quase como a descoberta do Mar Vermelho, assim, sabe? Foi muito importante para eu perceber que, tipo, não, eu não gostava de uma vida estressada. Na verdade, eu fui ensinada de que isso era bom. Mas eu gosto mesmo de uma vida equilibrada, não é relaxada, é uma vida equilibrada, essa vida que me possibilita ter controle sobre as minhas demandas, escolher, isso é muito importante, escolher as demandas que eu quero ter, com o que eu quero gastar o meu tempo. Essa é uma frase que bateu muito forte em mim também durante esse período e que eu levo até hoje, com o que eu quero gastar o meu tempo que me resta, porque, verdade seja dita, a gente não está aqui para sempre. E o pouco tempo que me resta, eu quero gastar com coisas que me edifiquem, não necessariamente que sejam confortáveis para mim, mas que me possibilitem crescer. Um exemplo banal, mas verdadeiro, fazer terapia não é confortável, mas é um desconforto que me faz crescer muito, percebe? Então eu resolvi trazer essa pauta para lhe convidar, você que é empreendedora, a pensar junto comigo, avaliar as suas demandas. Se você ainda não tem uma agenda, é imprescindível que você tenha. Avaliar as suas demandas
e de fato decidir com quais delas você quer continuar. Quais delas de fato lhe possibilitam crescer, evoluir, melhorar, construir algo que você quer construir no futuro e qual delas você está perdendo o seu tempo ou você está tentando mudar alguém que talvez não é seu papel. Essa é a verdade, né? A mudança, ela é fruto da vontade de cada um. Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas não é nosso papel fazer isso. E eu nem estou falando aqui só de casamento, não estou falando de amizade, estou falando de equipe, estou falando de sociedade. Então, é bem importante que a gente realmente pense sobre isso para ter um melhor aproveitamento de tempo. Eu já fiz algumas consultorias, algumas mentorias, principalmente quando você é microempreendedora, uma fala muito frequente é que não tem tempo, o quanto o tempo é escasso, é você sozinha para fazer tudo, etc, etc, etc. Então, primeira coisa, deve ser o seu caso, a primeira coisa que eu quero lhe convidar a você pensar é exatamente sobre quais dessas coisas realmente você tem necessidade de participar. Quais dessas coisas de fato vão te fazer evoluir, crescer. E quais dessas coisas você pode, não é descartar, mas colocar ali de lado. Isso não é imprescindível, isso não é urgente. Então, quem sabe numa outra oportunidade. Escolher como você vai usar o tempo que lhe resta também parte desse pressuposto. Isso vale, por exemplo, estar com seus filhos? Esteja integralmente com os seus filhos. Resolveu sair com uma amiga para conversar? Esteja integralmente com uma amiga. E use esse tempo da melhor maneira possível, entende? E se por outro lado você realmente acha que tudo que poderia ter sido feito já foi feito para ser melhorado, mas você ainda acha que dá para melhorar porque você ainda se sente sobrecarregada, talvez seja uma possibilidade você pensar sobre até onde você quer manter tudo que você tem. E quais são os projetos que podem ser deixados para depois ou até terceirizados. Falo isso também porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos e isso é um traço de personalidade também muito feminino. E eu gosto sempre de perguntar, o que é possível? Existe o que eu gostaria, o que seria um sonho, o que seria perfeito, mas dentro das possibilidades que eu tenho hoje, o que é possível fazer? Se você também já me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu sempre falo sobre aqui a gente trabalha com o que é possível. Ai, Ana, mas isso é um papo muito coach. Pois é, só que esse papo tira uma carga enorme das nossas costas. E verdade seja dita, só quem sabe o peso que a gente carrega somos nós. Ainda não está inscrito aqui no canal? Você já viu que é um conteúdo que vale a pena e que lhe interessa. Então já aproveita, pausa esse vídeo agora e curte, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Prosseguindo, eu quero também deixar uma reflexão aqui sobre os seus momentos de exaustão. É natural que a gente tenha alguns dias que são realmente exaustivos. Mas observe a frequência com que você está tendo dias exaustivos e não normalize isso. É também uma das coisas que o livro fala. Não normalize você se sentir exausta, porque quando o cansaço chega, ele já é um sinal. Não é normal a gente viver exausta, não é normal a gente viver com dor. E ontem mesmo eu falei para uma pessoa sobre isso. Quem está lucrando quando você está se sentindo tão exausta assim? Quem está lucrando quando você está abraçando esse mundo com as mãos para dar conta de tudo? E quando isso acontece, quem está confortável diante dessa sua exaustão? Então é isso, empreendedor. Espero ter contribuído para que o seu negócio avance, para que você consiga desenvolver novas e melhores atividades e que você saiba que não só aqui, mas no Instagram, no TikTok, você tem alguém com quem pode contar. Minha DM está à sua disposição, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.